Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Dessa vez, nós iremos esclarecer outra passagem bíblica que tem sido usada por muitos céticos e ateus para desmerecer o texto da Sagrada Escritura e dizer que na Sagrada Escritura há contradição. Então veja bem. Então a passagem que iremos esclarecer hoje é Gênesis capítulo 22, versículo 11 e 12. Veja bem. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então veja bem, amados irmãos e irmãs, ateus, céticos, agnósticos que questionam a inspiração bíblica costumam citar essa passagem para dizer que na Bíblia contém erros ou contradição. Pois bem, vamos esclarecer para vocês aqui para que vocês possam entender. Então nós sabemos que a Bíblia mostra de maneira clara que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, embora não apareça o nome na Bíblia onisciente, onipresente, onipotente, mas nós encontramos isso durante todo o texto da Sagrada Escritura, que mostra que Deus tem um conhecimento antecipado de todas as coisas, que Deus é todo poderoso e que Deus está presente em tudo, em todos os lugares ao mesmo tempo. Pois bem, vamos lá. Então vamos abrir as nossas Bíblias nos Salmos 147. Salmo 147, versículo 5, que diz: Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Grande é o nosso Senhor e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Então Deus tem um conhecimento de todas as coisas. Mas aí seria contradição, porque Deus não sabia como Abraão iria agir, de acordo com Gênesis 22, 11 e 12? Será que é isso? Então veja bem, vamos agora lá para Isaías. Isaías 46, 10. 46, no 9 ao 10. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, olhando aqui as passagens, se você for pegar ao pé da letra, sem saber fazer uma correta interpretação, uma correta exegese, você vai achar que ali existe uma contradição, mas não existe contradição. Não há contradição. Eu irei esclarecer aqui para que vocês possam entender. Vamos lá. O que trata lá o texto de Gênesis 22, 11 ao 12? Vamos voltar para lá para que nós possamos aqui refletir. Gênesis 22, do 11 ao 12. Então, bem. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então, aparentemente, ou seja, de maneira aparente,
às vezes a pessoa pode pensar que Deus passou a saber, a conhecer a partir da atitude e da ação de Abraão. Bem, mas não foi assim. Uma coisa nós precisamos diferenciar. Veja bem, amados e amadas. Uma coisa é o saber, é Deus saber por cognição. Outra coisa é Deus saber por demonstração. Então, há duas realidades distintas aqui. Estou aqui esclarecendo aqui para que vocês possam entender. Veja bem, uma coisa é Deus saber por cognição e outra coisa é saber por demonstração. Eu vou explicar aqui para que vocês possam entender de maneira clara. Veja bem, um professor, ele já domina a matéria que ele leciona na escola, certo? Mas existe a questão do exercício prático, não é isso? Que ele tem que trabalhar com os alunos. Então, o que acontece? Vamos fazer uma comparação. O professor pergunta para o aluno, né? Qual a raiz quadrada de 40? Vamos tentar descobrir, né, a raiz quadrada de 49. E de repente ele faz a demonstração e descobre que a raiz quadrada de 49 é 7. Mas o professor não sabia? É óbvio, evidentemente que sabia, né? Mas o que acontece? Tinha que trabalhar isso com o aluno, certo? Ou seja, para que o aluno demonstrasse, não tinha um objetivo aí. Então, Deus, conhecendo antecipadamente todas as coisas, mas Abraão precisava demonstrar, ou seja, não para que Deus quisesse saber, mas para que essa fé de Abraão fosse justamente o que Tiago enfatiza na sua carta, uma fé prática, certo? E aí não dependia de Deus conhecer, mas sim de Abraão demonstrar através de atitudes. Aí é onde está a questão, certo? Então, aí é que Tiago enfatiza que a fé sem as obras está morta, porque a fé ela não pode ser desconectada das obras, nesse sentido, porque as obras demonstram a fé, as obras são os frutos da fé. Então, se eu tenho fé, essa fé é demonstrada através das obras. Então é isso. Então não há nenhuma contradição aqui, certo? São pessoas que não conhecem as Escrituras e pegam passagens desconectadas para dizer que há erro e contradição na Sagrada Escritura, quando na verdade o que acontece é muito equívoco de interpretação. As pessoas que não sabem interpretar o texto corretamente. Então, esclarecendo aqui que um texto sem contexto é um pretexto para mais uma heresia. Então, que Deus abençoe a todos vocês, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.